Oliveira, muitas vezes esteve conosco aqui. Eu conheci o missionário Paulo, acho que em 2002, converti em 2001, conheci ele, já era líder de célula, e a partir daí ele fez parte da minha formação, se tornou referência na minha vida. E eu me lembro a primeira vez que eu ouvi o testemunho do missionário Paulo, que ele teve um filho lá no meio da selva amazônica. Eu falei, rapaz, esse negócio é violento, meu irmão. E desde lá, pastor, então, eu sempre tive vontade de conhecer o senhor, não é? E de tê-lo aqui também conosco, mas Deus, Ele preparou para que seja dessa vez, não é? E a gente está muito feliz com a tua presença aqui. Eu tenho certeza, que nós temos muito o que aprender com a vida dele, amém? Então, sem delongas, vamos receber aqui nosso amigo, pastor Eliatan. Dê mais uma salva de palmas para Jesus, amém. Meu irmão, alegria muito grande estar aqui conosco, de verdade, de todo o meu coração, não é? Eu falo para ele que eu já me sinto amigo dele antes de conhecer ele pessoalmente, tanto que eu vi as histórias, parece que eu conheci ele há bastante tempo, mas a gente só se viu 3 vezes até agora, mas é uma benção. Meu irmão, deixa Deus te usar, fica à vontade, que a casa é tua, amém? Amém, obrigado. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, no seu coração. Que Deus possa te abençoar. Uma boa noite para todos. Pode se sentar no seu lugar, fique à vontade. É uma alegria enorme. Obrigado, querido. Muito obrigado. É uma alegria enorme estar aqui nessa noite, esses 2 dias, com vocês. Como o pastor César disse, nós somos recém-amigos, mas eu costumo avaliar relacionamentos e amizade não pelo o tempo que se está junto, mas pela qualidade de quando se está juntos, Eu tenho alguns amigos que às vezes a gente passa tanto tempo sem se ver, mas quando a gente encontra é como se tivesse estado junto no dia anterior. Isso é muito precioso, é muito importante. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, depois ao pastor César e a liderança dessa igreja pela honra de poder estar aqui com vocês hoje e amanhã, podermos compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero dar um breve testemunho, para vocês me conhecerem um pouco. Então, vocês conheceram o meu pai, o missionário Paulo Roberto, Para mim é difícil até de falar assim, em termos de missionário Paulo Roberto, que para mim era só meu pai, E eu nasci realmente numa tribo de índios no Amazonas, bem pertinho de Manaus. Eu falo que eu na região metropolitana de Manaus, De Manaus até onde eu nasci davam 30 dias de viagem de barco. Então era logo ali, Você viajar 30 dias de barco para chegar onde eu nasci. 1 mês de viagem, E eu falo que meu pai e minha mãe, eles é o casal mais louco, mais doido que eu já conheci na minha vida. Porque você saber que você está num lugar desse, no meio do nada, numa selva, sem nenhum tipo de recurso, e resolver ficar ali para ter um filho, Hoje, às vezes, a gente que mora em cidade fica preocupado se está na maternidade, agora você imagina no meio de uma selva, E foi ali que Deus, me deu a oportunidade de vir ao mundo. Nós moramos na tribo até os 4 anos de idade, quando eu tinha 4 anos de idade. Tenho poucas lembranças da tribo, 2 basicamente. Na verdade, 2 basicamente. Uma era matando calango na beira do rio com flecha junto com os outros índios, E a outra é uma cobra que quase me levou uma vez e um índio me salvou. São as 2 lembranças que eu tenho da tribo na minha infância, Depois nós mudamos para Manaus, aí trabalhamos em Manaus, Itacoatiara, uma cidade no interior do Amazonas, onde nasceu a minha primeira irmã, a segunda filha da família, a Joquebede. E depois mudamos para o Paraná, aqui em Maringá, moramos 6 anos em Maringá. O papai trabalhava com uma casa de recuperação e também com a Igreja Batista. Depois voltamos para Belo Horizonte, que é o estado dos meus pais, e a família toda dos meus pais moram naquela cidade, e aí nos estabelecemos ali. E meu pai foi para a igreja que eu faço parte hoje, que é a Igreja Casa de Oração para Todas as Nações, e estou há 38 anos desde então nesse ministério, dos quais 25 em agosto do ano passado eu completei 25 anos de ministério pastoral na mesma igreja. É um grande desafio, É bom, que você cria uma afinidade
Eu brincava que eu falava assim, há anos atrás, o dia que eu casar o João Pedro, eu vou jubilar, eu vou aposentar, porque ele era referência para mim, né? O João Pedro era o filho do nosso, naquela época conhecido como Andrezão, baterista da nossa igreja. O Andrezão se tornou pastor da igreja hoje, trabalha junto com a gente no Ministério Pastoral, e o filho dele, João Pedro, hoje é o baterista da igreja, está com 18 para 19 anos, né? Aí eu renovei o contrato, falei, não, está chegando, né? Porque eu casar o João Pedro agora não demora muito, né? Aí eu renovei para a Sarinha, que está com 2 anos de idade. Falei, o dia que eu casar a Sarinha, eu aposento, né? Passa muito rápido, a vida, ela te pensa que demora muito, principalmente para os jovens, aí estão na juventude, 12, 13, 15, 18, 20, fala assim, poxa, tem tanto tempo pela vida, mas a vida passa muito rápido, né? A Bíblia fala sobre isso. Então é por isso que nós temos que aproveitar, remir o tempo, usar da melhor maneira, principalmente dedicando a nossa vida ao Senhor. E sou pastor não porque meu pai era pastor, até porque eu tentei fugir do ministério de todas as formas que você pode imaginar. Tentei ser empresário, meu sonho era ganhar dinheiro para sustentar o ministério do meu pai, mas Deus me conduziu por outros caminhos. Então, em 94, quando logo após eu ter me casado, vou fazer 28 anos de casado agora em julho, se Deus me der vida e saúde. Sou casado com Lília, temos uma filha de 24 anos, Samara, que está em vias, né? Eu falo assim, o coração até aperta, a única filha vai casar ano que vem, em abril, né? Estava falando com o pastor César, segunda-feira agora nós vamos começar a ver algumas coisas do casamento e o coração vai só apertando, né? Mas quando eu fui me casar com a minha esposa, eu falei com ela assim, olha, eu não tenho vontade nenhuma de ser pastor, eu fui baterista a vida toda na igreja, envolvido com louvor. Eu falei assim, eu não tenho vontade de negócio de ser pastor, mas meu pai disse que tem uma palavra profética que um dia eu vou ser pastor. Então, você está casando com um cara que não quer ser pastor de jeito nenhum, mas se ele virar pastor, você não está enganada. Ela falou, tudo bem. Então, nós casamos em 94, quando foi em 96, Deus nos chamou para o ministério pastoral, e estamos aí nesse ministério pastoral, e com um desejo assim, muito grande no coração, talvez não, com certeza, por ter nascido nesse ambiente missionário, é algo que arde no meu coração, é a questão missionária, de levar o evangelho a outras nações, e quando digo outras nações, não apenas nações de línguas, fora, além das nossas fronteiras, mas também nações dentro da nossa fronteira, né? Nós temos hoje nações, tanto no que diz respeito a etnias, como a tribos urbanas. Eu gosto muito de me envolver com isso. Eu tenho um companheiro de missionário lá em Belo Horizonte, na Jocum, ele chama tio Pedro. Ele é um senhor já de quase 40 anos de missão, e ele tem alguns trabalhos extraordinários. O que mais me chama a atenção é que tem um trabalho na Zona Boêmia de Belo Horizonte. Tem 35 hotéis com mais de 7 mil prostitutas, e ele faz um trabalho toda quinta-feira de levar a palavra do Senhor em cada um desses lugares, com uma equipe de trabalho. E uma vez por mês ele celebra o aniversário ele chama das minhas meninas, né? Das meninas dele, em um desses hotéis. Então ele tem uma equipe de trabalho que leva para a palavra do Senhor, e aquelas que querem sair de lá, tem vários testemunhos de mulheres que já foram tiradas daquele lugar nos últimos 20 anos. É um trabalho forte, impactante, é um trabalho que choca a gente. Às vezes, a primeira vez que eu fui, o que me chocou não foi de ver a nudez, porque você entra no prostíbulo, então você vê a objetificação da mulher, sabe? Tem a mulher com objeto, é triste, é chocante de você ver como aquelas mulheres são simplesmente um objeto para aqueles homens. E a gente teve uma experiência extraordinária de uma vez que a gente estava no quartinho lá, o refeitório de um desses hotéis, comemorando as aniversariantes do mês. E aí nós estávamos lá dentro, de repente entrou uma mulher, a porta estava fechada, ela só de calcinha, ela abriu a porta assim e falou assim, deixa essa porta aberta, gente, essa machaiada tem que saber que tem gente que vem aqui e que ama a gente de verdade e que tem consideração por nós, é porque eles têm Jesus no coração. E aquilo, rapaz, me arrebentou. Então, assim, são desafios que nós vivemos na questão de missões, não só para fora das nossas fronteiras, mas dentro das nossas cidades,
né, que nós precisamos estar atentos, e isso é uma coisa que me chama muita atenção. De nós mudarmos a nossa mentalidade para esse tipo de situação, porque a gente pensa que eu falando, talvez você ouvindo, e muitas igrejas ouvindo, fala assim, puxa, é mesmo, temos que alcançar as prostitutas, até que ela chega na igreja e queira casar com um dos nossos filhos. Será que nós como pais vamos aceitar? Queremos que elas sejam salvas, mas será que a gente acredita que a salvação mudou o caráter dela, transformou a vida dela, santificou a vida dela? Eu tive lá na nossa igreja, eu levei essa mulher para falar conosco, Ivone, se não me falha a memória o nome dela, uma mulher de 50 e poucos anos, que foi alcançada por esse trabalho há 20 anos atrás. Isso já tem 3 anos que aconteceu, que ela foi dar o testemunho na nossa igreja. Há 20 anos atrás ela foi alcançada por esse trabalho. Deus libertou, transformou, ela foi para a igreja. 2 anos depois que ela estava na igreja, o pastor chegou um dia e falou assim, engraçado, quando você estava na outra vida lá, você tinha homem todo dia, você tem 2 anos daqui, não consegue arrumar um homem para casar. Sabe o que ela fez? Voltou para a vida de prostituição, dentro da igreja. Sabe, queridos, isso para mim é desafiador. Missões para mim é isso. É alcançarmos, mas temos uma igreja que seja acolhedora. Graças a Deus. Depois de 10 anos que ela tinha passado por essa triste experiência, o Senhor a alcançou de novo. Ela estava lá na igreja com 3 filhas, restaurada, renovada, falando, pregando do amor de Jesus, e companheira desse mesmo trabalho, indo tirar outras pessoas que viveram a mesma experiência que ela vive. Então, assim, missões está no meu coração. Hoje estou mais envolvido com a obra missionária na África, acabei de chegar da África tem um mês, onde nós temos ali 70 igrejas, 2 escolas com 200 crianças, um centro nutricional que cuida de mães que estão em estado de desnutrição e também em situação de HIV, para fazer um tratamento que o filho nasça sem ter sido contaminado pelo vírus. Temos um trabalho na Bolívia, agora em junho, dia 7, se Deus quiser, estamos retornando à Bolívia depois de 3 anos, porque nós ficamos impedidos de entrar no país por causa da pandemia. Nós temos um internato com 60 crianças, uma escola de futebol com 100 crianças, e um trabalho de saúde, né? A nossa missionária, esposa do nosso pastor, ela é enfermeira, e ela atende de 15 a 25 pessoas todo dia, na sala da casa dela, improvisou um ambulatório, nos mais diversos tipos de situações. Então, Deus tem nos dado essa graça para podermos andar por alguns lugares que Ele tem nos mandado, mas diante disso tudo, você talvez ficou assim, puxa vida, mas como é que eu vou fazer para ir na África? Não, começa aqui. O chamado começa para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então comece na célula que você está, né, participando, liderando, convidando pessoas para vir àquele lugar. Né, se Deus tem algo um pouco mais distante para você, você vai caminhar gradativamente, mas você precisa começar nesse lugar. E pensando de começar neste lugar, de fazer para o Senhor, eu queria que nós pensássemos num princípio e ver o que Deus tem para nós, tanto hoje como na continuidade amanhã. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Esse é um texto bem conhecido nosso, que é quando Deus põe Abraão à prova na entrega do seu filho, Isaque. E eu entendo que fazer missões, eu entendo que liderar células, eu entendo que trabalhar no evangelismo, exercer o nosso chamado, seja ele qual for e onde for, o princípio tem que partir desta experiência que Abraão teve. Eu entendo que nessa noite eu estou falando para líderes, para pessoas que já são envolvidos com o trabalho, são líderes de célula, participam das células, porque nós corremos um risco muito grande de muitas vezes nós valorizarmos mais o trabalho do que o nosso chamado por Deus, a nossa caminhada, o nosso relacionamento com Deus. É muito comum você ver muitas vezes a estrutura se tornando mais importante do que as pessoas. Os fins
se tornando menos importante do que os meios muitas vezes mais importantes do que os fins, e acabamos nos perdendo. Você vai perceber, e tem um texto nas Sagradas Escrituras que me chama muita atenção e que para mim é muito triste, é o texto de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que eles vão oferecer incenso ao Senhor, colocam fogo no seu incensário, e quando eles chegam diante do Senhor, o texto diz assim: e Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. A gente vai para diante do Senhor não é para morrer, a gente vai diante do Senhor é para viver, a gente vai diante do Senhor para se relacionar, a gente vai diante do Senhor para crescer, a gente vai diante do Senhor para se envolver, nós vamos para diante do Senhor para termos comunhão com Ele, mas não para morrer. Mas por que Nadab e Abiú morrem diante do Senhor? Porque eles já estavam tão acostumados com o sistema, eles já estavam tão acostumados com o trabalho era algo tão mecânico e não mais orgânico na vida deles, que eles perderam a sensibilidade dessa aproximação e morrem diante do Senhor. Outra coisa que é interessante, Adão, eu costumo ler a Bíblia, queridos e queridas, é como se eu estivesse assistindo um filme, assistindo uma série, é assim, eu vou lendo e vou imaginando, é o meu jeito de ler Bíblia, né? E eu faria vários filmes hollywoodianos com a Bíblia, né? Eu gosto muito de carro, de velocidade, eu tenho um texto na Bíblia que me chama a atenção, que Velozes e Furiosos seria fichinha para esse texto, que é o texto de quando, né, a Bíblia fala de Jeú vindo pilotando a sua carruagem, né, em direção à casa de Acabe, quando ele iria, logo depois ele mata Jezabel. E o atalaia está em cima do muro, e o cara grita para ele dizendo assim: quem vem lá? Aí ele fala assim: pelo jeito louco de dirigir a carruagem, só pode ser Jeú. Caramba, cara, o cara devia ser muito fera, né, cara? Drift para ele era fichinha, né? Então, se eu fico vendo esse negócio, imaginando o Jeú, rapaz, ultrapassando, jogando para lá e para cá, enfim. Mas eu quero chegar no Adão. Adão, eu faria um filme de comédia, beirando um pastelão. Por quê? Porque a Bíblia fala que Adão, ele peca junto com Eva e ele escuta a voz de Deus no jardim: Adão, onde estás? E Adão começa a se esconder de Deus atrás da moita. Então, você imagina Adão correndo de Deus atrás da moita, só que Deus está olhando de cima para Adão, né? Deus está aqui olhando e Adão ali, Adão, onde está? Adão, onde você está? E Deus assim, Deus só não falou assim, pelo amor de mim mesmo, né? Pelo amor de Deus, ele ia falar, pelo amor de mim mesmo, não tinha jeito, né? Mas chega a ser ridículo, mas Adão está se escondendo de Deus nas coisas de Deus. Quem criou a moita? Quem criou o mato? Quem criou a árvore? Não foi Deus? E muitas vezes tem muita gente que se esconde de Deus nas coisas de Deus. Tem gente, pastores, que se esconde atrás de um púlpito como esse, líderes de célula que se esconde atrás de uma liderança de célula, pessoas que se escondem atrás de um ministério. Eu fui da área da música, tem muito músico que se esconde atrás do seu instrumento e estão perdidos. Então, qual é o princípio para que nós possamos ter um relacionamento e sermos bem-sucedidos na nossa caminhada? É essa prova que Deus fez para Abraão, que se chama adoração. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que a adoração, para mim, não é música. Não é música. Você pode, de repente, até, quem sabe, dizer: eu adoro, eu louvo com música, mas para mim não é isso. O que é adoração? E nessa noite eu quero falar sobre isso. Esse é o princípio para um ministério ser bem-sucedido e para nós nos relacionarmos com Deus, se chama adoração. Porque aqui é a primeira vez que essa palavra aparece nas Sagradas Escrituras. Antes não tem, e a partir daí nós vamos ter. Agora, o que Abraão chama de adoração? Vamos ler a partir do versículo 20, capítulo 22, versículo 1. Todo mundo aí já encontrou, abriu a Bíblia ou ligou a sua Bíblia, né? Que hoje a gente abre ou liga, né? Quando eu estou ministrando, eu gosto de abrir, né? Eu gosto de papel para escrever, para rabiscar, enfim, né? Mas não tem nada contra quem liga não, viu? Fica tranquilo, eu tenho as minhas também aqui, um monte, várias traduções, é bom de mexer. Vamos lá, diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu
único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: espere aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Essa é a primeira vez que a palavra adoração aparece nas Sagradas Escrituras. E o que Abraão chama de adoração? Então vamos voltar aqui no texto. A primeira coisa que eu acho interessante de Deus, e Deus, quando Ele trata conosco, Ele não deixa nenhum tipo de dúvida. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus fala com Abraão, pegue o seu filho. A pergunta que eu faço para vocês: Abraão tinha quantos filhos? 1 ou 2? 2 filhos. Sim? Sim ou não, queridos? Sim, Isaque e Ismael. Mas para Deus, Abraão não tinha 2 filhos. Abraão só tinha um filho, que era o filho da promessa. Deus havia prometido para ele: eu vou te dar um filho. Só que a gente conhece a história, e a história deu confusão, e dá confusão até os dias de hoje, né? Porque os descendentes de Ismael são todos os árabes que aí estão. Então estão brigando até hoje com Isaque, né? Até os nossos dias. Mas preste atenção, como é que Deus ele é claro. Mais uma vez, Deus não é Deus de confusão. Quando Deus nos chama, quando Deus nos orienta, quando Deus nos vocaciona, quando Deus nos envia, Ele nos dá a palavra certa. Deus não nos deixa confusos. Se você está confuso, vou dizer uma coisa para você: você não ouviu Deus. Se você está confuso, você não conseguiu discernir a voz de Deus. Então, vá para os pés do Senhor e fala: Senhor, eu não consegui discernir a tua voz, porque eu ainda estou confuso, eu estou em dúvida, ou então eu ainda não consegui entender, eu ainda não consegui perceber. E não faça nada nesse estado, que você pode errar, e é mais provável que você erre, porque Deus é claro nas suas ações. Quando Ele disse para Jonas, Ele disse: vai para Nínive. Ele não falou com Jonas: vá para Tarsis, vá para Nínive. Então, queridos, Deus fala com Abraão: me dá o teu filho. Só que Deus especifica: o teu único filho Isaque. E por quê, queridos? Porque se eu sou Abraão e Deus fala comigo: me dá o teu filho em sacrifício, eu entregava Ismael rapidinho, porque resolvia 2 problemas de uma vez só. Resolvi o meu problema com Deus, cumprindo o que Ele pediu, e com Sara, que já ficava me enchendo a paciência por causa desse menino, que ela mesma fez o favor de entregar a companheira dela, a serva dela, e o Abraão fez o sacrifício, né, de atender o pedido da esposa dele. Né? Abraão fez o sacrifício, lascar, como diz o mineiro. Vocês me perdoem, queridos, algumas expressões que são mineiras, talvez sejam ofensivas para vocês. Se eu fizer, vocês me perdoem, né? Essa questão de cultura dentro do nosso país, né? Porque o mineiro fala assim: fez um sacrifício danado de quebrar o galho da Sara. Bom, já que você insiste. Mas Deus não, Deus é claro na sua palavra. Quando Deus quer algo de mim, de você, Ele vai dizer de forma clara, porque Deus não é Deus de confusão. Então Ele diz: eu quero Isaque, o filho a quem você ama. E Ele diz outra coisa interessante: ali no lugar que eu te mostrar, você vai oferecê-lo em holocausto. Repita essa palavra comigo: holocausto. Agora, o que é um holocausto? Quem pode me dizer? Sacrifício. Mas que tipo de sacrifício? Oi? Não entendi? Sim, é um sacrifício de morte. Mas qual é o procedimento? Qual é o processo? Como é que se mata essa vítima? Porque todo sacrifício, ou todo sacrificado, ele é uma vítima, né? Como que essa vítima morre no holocausto? Queimada. Pense comigo, queridos, o que Deus está pedindo para Abraão. Pense comigo. Eu não quero apenas que você mate Isaque, eu quero que você mate Isaque e coloque fogo nele. É muito forte, não é, para a gente ouvir isso? Principalmente quem é pai e mãe aqui. É mais forte para quem não, do que para quem não é, mas é algo muito forte. É isso que Deus está pedindo para ele. Eu quero que você me ofereça Isaque em holocausto. Holocausto é um sacrifício queimado. Então não bastava o cutelo para matar Isaque.
Ele teria que, depois de ter sacrificado o seu filho, tirado a vida, colocasse fogo para que ele fosse queimado. E isso é tão certo que a Bíblia fala aqui que na manhã seguinte, no versículo 3, Abraão levantou de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos Isaque, rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, ergueu os olhos, viu o lugar de longe, os seus servos, e aí no versículo 6 ele diz assim: Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, e por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca. Então Abraão tinha consciência do que ele estava fazendo. Abraão tinha consciência do que Deus tinha pedido. E Abraão tinha consciência do que ele ia fazer. E aqui é que eu quero que você entenda, e é o ponto que eu quero chegar com você. Há um sacrifício que ele iria queimar o seu próprio filho. Abraão dá o nome de quê? Adoração. Isso é adoração. Ai, pastor, quer dizer que então que adoração é queimar meu filho, vou ter que chegar em casa agora? Não, calma lá, vamos lá, por favor. O que é adoração? Então Abraão agora, ele vai colocar o seu menino, matar o seu filho e colocar fogo no seu filho. Então o que é adoração? Simples. Adoração é quando você está diante de Deus, Deus está diante de você, e não existe mais nada entre você e Ele. Porque se Abraão põe fogo no menino, o menino vira cinza. Não existe mais ninguém entre Deus e Abraão, e nem entre Abraão e Deus. Então, o que é uma adoração? Adoração é uma vida que não existe absolutamente nada que interfira no meu relacionamento com Deus. Isso é adoração. E aí vem a pergunta: muitas vezes o nosso ministério é uma interferência, porque nós valorizamos mais o ministério do que aquele que deu o ministério. Não tem adoração. Deus não se revela, Deus não se manifesta, Deus não nos usa. Nós não somos bem-sucedidos porque o nosso ministério nos impede de viver uma vida de adoração diante de Deus. Muitas vezes o nosso talento nos impede de viver uma vida de adoração. Por quê? Porque nós valorizamos mais o talento do que o relacionamento com Deus, do que a vida com Deus. Qualquer coisa que se coloque entre nós e Deus impede que nós sejamos adoradores. Por que você acha que Jesus, ao falar com a samaritana, e ela, tendo o entendimento de que estava diante do Messias, ela faz uma pergunta? E qual é a pergunta que ela faz? Senhor, aonde nós devemos adorar? Porque os judeus dizem que tem que ser no templo, em Jerusalém. Os nossos pais dizem que deve ser nesse monte. Que monte que ela estava dizendo? O Monte Gerizim. Porque para os samaritanos ali sobrou Gerizim e Ebal, que é o do Deuteronômio 28. No Monte Ebal se proferia as maldições, do Gerizim as bênçãos. Então eles adoravam o Senhor no Monte Gerizim, no Monte das Bênçãos. E ela, entendendo o que Jesus estava dizendo para ela, disse: qual é o lugar da verdadeira adoração? E Jesus responde para ela: a hora vem, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores não têm o templo interferindo entre mim e eles. Chegou a hora dos verdadeiros adoradores, que não tem um monte interferindo entre mim e eles. Chegou a hora dos verdadeiros adoradores, que não tem um ministério, um talento, uma denominação interferindo entre mim e eles. Chegou a hora em que não há filho, não tem pai, não tem mãe interferindo entre mim e eles. Chegou a hora em que um namoro não é suficiente para interferir entre mim e eles. Chegou a hora em que o casamento não é suficiente para interferir entre mim e eles. Chegou a hora em que uma carreira, uma profissão não é mais importante para que interfira entre mim e eles, porque nada disso pode estar entre um adorador, porque se ele é adorador, não pode existir absolutamente nada. Por isso que a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade,
Porque quando nós adoramos em espírito, nós nos comunicamos com o Espírito, e o Espírito testifica no teu espírito que nós somos filhos de Deus, e somos filhos de Deus, temos o Espírito de Deus em nós. Se temos o Espírito de Deus em nós, é Ele que nos liga a Deus, e obviamente não vai haver nada nem entre nós e Deus, e nem entre eu e você. E aí nós somos verdadeiros adoradores. Não tem como ser bem-sucedido em qualquer área do nosso ministério se nós não entendermos o conceito de adoração. O que é adoração? Hoje eu defino a adoração assim: adoração é quando eu estou num estágio, num momento, num tempo da minha vida, eu tenho um estilo de vida em que não existe nada entre mim e Deus. Eu olho para cima e só vejo Deus, e Deus olha para baixo e só me vê. Não tem nada entre nós. A adoração está estabelecida. Agora, quem Deus chama para viver uma vida de adoração? Quem Deus chama para ter esse nível de compreensão e entendimento? Quem Deus chama para que possa viver essa vida de adoração e de adorador? A quem Deus chama para viver essa vida cheia do Espírito? Aí eu quero que você volte comigo nos capítulos de número 18 e 19 do mesmo livro de Gênesis. Voltem um pouquinho a sua página ou a sua Bíblia. Porque uma coisa que muitas vezes é comum, que nós hoje estamos vivendo um tempo das referências. Irmãos, o Brasil, como não sei quem disse, mas disse que o Brasil não é para amadores, né? E não é mesmo. É uma coisa assim, extraordinária, absurda, esdrúxula, sob vários aspectos. Há pouco tempo nós tivemos um episódio terrível, que foi daquela mulher que se envolveu, aquela mulher daquele personal que se envolveu com aquele mendigo, né? O mendigo virou sucesso na internet, celebridade. Olha o ponto que nós chegamos, a ponto de ser convidado para festas, andar em carrões, e agora ele achar que pode beijar qualquer mulher na rua também. Olha para você ver essa situação do nosso país. E esse tipo de pessoa, muitas vezes, é referência para muita gente aí. Tem gente que sempre falou mal de mendigo, agora quer virar mendigo, para quem sabe ter a sorte daquele mendigo. Gente, é o nosso país. É o nosso país. Basta o cara entrar no Big Brother, né, e pode sair na primeira semana, e está com a vida feita. Se fulano coloca silicone, sei lá, desse negócio, o número da prótese cada vez maior, teve uma época que já foi grande, todo mundo queria colocar grande, aí agora começa a tirar. Lá atrás eu lembro, na minha mocidade, já estou com a idade, né, já passei da metade da vida, né, dos 50, eu falo que eu quero pedalar até os 80, depois eu começo a fazer caminhada até os 90, e Jesus quiser me levar a partir dos 95, fica à vontade, né? Isso aí não voltar antes. Esse é o meu plano, né? Mas Deus sabe o que tem que fazer. Mas a Xuxa, na época, lançou a produção independente, só que ela não contou para todo mundo que ela podia, tinha recursos, né? Não estou falando sobre o aspecto da ética, da moral, enfim, mas recurso financeiro para bancar alguém, para cuidar da filha dela. Ela não falou isso para as meninas da periferia, mas tem as referências. E muitas vezes, na nossa questão do meio evangélico, nós temos também esse tipo de referências. Hoje o evangelho ele é cheio de referências, de estrelas do nosso país, sejam elas sob um efeito positivo, outras efeito negativo, enfim, eu estou falando que isso atinge todos os lados. E o problema é que muitas pessoas querem desenvolver um relacionamento em Deus baseado em referências ou por imitação. E acabam quebrando a cara. Porque relacionamento com Deus não se dá por imitação. A adoração não se dá por imitação. A adoração não se dá por Ctrl+C, Ctrl+V. A adoração se dá por relacionamento. A adoração se dá por conhecimento, por proximidade, por intimidade. E aqui nós vamos ver uma coisa muito interessante. Capítulo 18, e eu queria que a gente lesse assim, talvez para você que está com o telefone, vai ser um pouco mais difícil, mas não tem problema. Eu quero que a gente leia simultaneamente algumas questões. Vamos primeiro no capítulo 18, versículos, a partir do versículo 1. Todo mundo ligado aí comigo? Amém? Diz assim:
O Senhor apareceu a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu para a porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter o favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com o teu servo. Amém? Amém, queridos? Vamos para o 19, capítulo 19, versículo 1. Amém? Todos acharam? Está sendo projetado aqui, amém. Ao anoitecer, a tradução é a mesma que a minha aqui, ali, joia. Ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o caminho. Querido, mantém para mim agora 19:1, volta aqui, e eu vou voltar no 18. Eu vou ler o 18:1 e aqui o 19:1 está projetado. Presta atenção comigo. Eu estou lendo o 18:1. O Senhor apareceu a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda. 19:1. Ao anoitecer, 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Abraão sentado junto à tenda. Ló sentado perto do portão da cidade. Vamos continuar. Abraão levantou os olhos e eis que os 3 homens estavam em pé diante dele. Quando viu os anjos, levantou-se e correu ao encontro deles, prostrou-se com seu rosto em terra. O Abraão aqui no versículo 2, que ao vê-los, Abraão correu à porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Perceba, queridos, que Abraão e Ló fazem a mesma coisa, tem o mesmo procedimento. Não, só para que a gente só coloque dentro desse ambiente, mas você sabe, Abraão é sobrinho de Ló, conviveu com Ló quando Ló saiu da casa do seu pai, da sua parentela, lá no Gênesis capítulo 12, e eles vão se separar posteriormente aqui no capítulo 15 e 16, se não me falha a memória, um vai para um canto, outro vai para o outro, mas eu quero dizer que Abraão, ele tem um comportamento, ele tem um procedimento, e eu entendo que Ló, por ter convivido com ele, o que ele fez? Aprendeu com Abraão. Ló aprendeu como Abraão se comportava, como Abraão tratava a questão do sagrado, como Abraão entendia essa questão do relacionamento com Deus, e Ló aprendeu a fazer a mesma coisa, tudo igualzinho. Agora, preste atenção na continuidade da leitura, agora no capítulo 18, pode segurar aí para mim, tá? Eu vou ler o 18, versículo de número 3. Então, o final do 2 é: Abraão correu à porta da tenda ao encontro, prostrou-se em terra e disse, verso 3, Senhor meu, se eu puder obter o favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco sem este teu servo. Coloca o 3 aqui para mim, querido. Ou foi o 2 que está isso aí? Não, o 2, vamos lá no 2. É isso aí, né? Não passaremos por favor, meus senhores, venham para a minha casa deste servo de vocês, poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. O que Abraão falou, o Ló também falou, né? Não vão embora, espera aqui, eu vou preparar uma coisa para vocês, depois vocês seguem o caminho de vocês. Eu estou lendo agora o versículo de número 4 e 5 do 18. Senhor meu, se eu puder obter o favor diante dos seus olhos, peço que passe diante sem ficar um pouco com o seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés, descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. E os anjos responderam, no versículo 5, faça como você diz. Abraão propõe, está sentado, vê os anjos, corre, se prostra, não passem de mim, fiquem aqui, por favor, eu vou lavar os pés de vocês, vou preparar alguma coisa para vocês comerem, depois vocês seguem o caminho de vocês. Disseram, beleza, pode fazer. O Ló, por favor, meus senhores, venham para a casa deste teu servo de vocês, poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada, seguir o caminho. Mas eles responderam? Não. Nós vamos passar a noite. Eu brinco, falar que foi aí que os caras inspiraram a música, né? Passei a noite na praça, né? Seu guarda, eu não sou vagabundo.
Só para descontrair, gente. Mesmas ações, mesmo comportamento, mesma forma de fazer, mas respostas diferentes. Você já parou para imaginar que o anjo preferia passar a noite na praça do que entrar na casa de Ló? Os anjos preferiam dormir na praça a dormir na casa de Ló. Enquanto em Abraão, eles disseram para ele: faz tudo o que você fez, faz tudo o que você falou, a gente vai ficar por aqui. O prazer de Deus de estar na casa de um e o desprazer de Deus de estar na casa de outro, mas as ações foram as mesmas. O que será que muda? É porque um está disposto a ser adorador e o outro não. Um está disposto a consagrar a sua vida completamente para Deus, o outro não. Isso acontece nos nossos ambientes. Você vai ter gente que toca, que canta, que prega, que lidera a célula, que frequenta a célula, que pastoreia, que faz isso, aquilo, aquilo outro. Você vai ter gente que Deus vai ter prazer de estar na casa dele, e tem gente que Deus vai dizer assim: eu prefiro ficar na praça. Por quê, queridos? Porque o que Deus está procurando são adoradores, ou seja, pessoas que só tenham olhos para Ele, não tenham olhos para mais ninguém. Agora, um outro detalhe antes de nós orarmos, olha que coisa mais linda. Agora eu quero que você projete para mim 18:1. Verdade, 18:2, por favor, querido. 18:2. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que quantos homens? Quantos homens? Agora projeta o 19 para mim, por favor. Versículo 1. Ao anoitecer, quantos anjos? É 3 ou é 2, querido? 3 ou 2? 2, né? Mas não apareceu 3 na casa do Abraão, no capítulo anterior? Como é que na casa de Ló só chegou 2? Cadê o terceiro? Está aqui no capítulo 18, é só a gente voltar agora no 18. Versículo 16, 18 e 16. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Olha o cuidado de Abraão, queridos. Proximidade, relacionamento. Abraão recebe, Abraão provê alimento, Abraão provê alívio para os seus pés, lavando os seus pés. Abraão provê sombra. Abraão já fez o que qualquer anfitrião pode fazer e deve fazer, mas Abraão não se contentava em apenas recebê-lo. Abraão queria acompanhá-los até onde desce. E nessa caminhada, verso 17, o Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem no caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse, e a partir daí o Senhor começa a conversar com Abraão. Não está escrito aqui, mas na versão atualizadíssima, que esse pastor vai dizer agora, Deus deve ter falado assim: deixa eu dizer uma coisa para vocês têm um servicinho malemar para fazer, é só tocar um fogo na cidade? Você não precisa não, vocês mesmos resolvem isso por lá. Eu vou ficar aqui com meu amigo, batendo um papo com ele. Porque Deus gosta de estar com quem tem tempo e olhos para Ele. Deus gosta de estar com quem tem tempo para dar atenção para Ele. Deus gosta de estar com pessoas que o que é mais importante para ela é tê-lo diante dos seus olhos, sem mais nada impedir. Então Deus faz o seguinte: vão vocês fazer o serviço que qualquer um pode fazer, porque com Ele, eu vou ficar aqui continuando batendo um papo com Ele. Essa é a diferença. Um ministério bem sucedido é quando não existe nada entre nós e Deus, e dá-se o nome disso, adoração, e Deus se torna o mais importante na nossa vida. Porque quando Deus se torna a coisa mais importante da nossa vida, nós também passamos a ser a coisa mais importante dele. E Ele vai ter prazer em falar conosco.
em revelar os seus propósitos. Eu vou esconder alguma coisa ao meu amigo, ao meu servo Abraão, porque visto que ele vai ser uma grande nação na terra? Não, não vou esconder, eu vou conversar com ele. E você percebe que na continuidade da caminhada, da conversa, a liberdade de Abraão. Eu vou destruir aquela nação, Senhor, mas você vai destruir a cidade, o justo com o injusto, se tiver 50. Eu não destruo 45, não destruo 40, 35, 30, 25, 20. Eu acho que o Abraão já conhecia a situação do sobrinho dele, e falou assim, não é possível, 10, né? Ele, a mulher, as 2 filhas, os 2 genros, 6, né? 4 servos, não é possível, não tem 4 mais 4 servos justos para salvar 10 daquela cidade. Não, eu salvo, não pode ficar tranquilo, se tiver, eu seguro as pontas, mas não tinha nem 10. Chega 3 na casa de Abraão, de Ló só chega 2. Na casa de Abraão todo mundo tem prazer de estar, na casa de Ló ninguém tem prazer de estar, mas as ações aparentemente eram as mesmas. Quem é a tua referência? A quem você dedica tempo? A quem você ouve? Com quem você fala? A forma como você se dedica, tudo isso vai dizer que nível de adoração você tem com o Senhor. E eu entendo que é para isso que o Senhor tem nos chamado, para que nós possamos estar diante dele e dizer assim, Senhor, eu tenho aqui um pezinho do Isaac, que ainda está por aqui, sei lá, às vezes o Isaac está inteiro, às vezes ainda tem uns resquícios aqui, eu até tenho a palavra certa para dizer, eu sei como é que eu me apresento, eu sei como é que eu te cumprimento, eu sei como é que eu levanto as minhas mãos, eu tenho até a oração decorada, eu já sei até as palavras que eu falo quando eu vou orar, já está tudo formatado na minha mente. E ele está dizendo assim, mas não é isso que eu quero. Eu quero ter liberdade para mandar o anjo botar fogo em Sodoma e eu ficar batendo papo com você, só isso que eu quero. Não quero nada decorado, não quero nada formatado, não quero nada. É amizade, é companheirismo, é relacionamento. E quando a gente está nesse nível, queridos, eu vou te dizer, aí o Espírito vem de uma forma poderosa e nos usa, porque nós estamos dispostos a conhecer ao Senhor, a nos relacionar com Ele, a termos intimidade com Ele, a nos aproximarmos dEle e falar para Ele como Abraão disse, Abraão, eis-me aqui. Só pode falar, mandar o que o Senhor quiser, porque diante de nós, ou entre nós, não existe absolutamente nada. Eu queria que você, aí no seu lugar mesmo, fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte. E aquela pergunta, né, retórica, né, comum de pastor, né? Você realmente tem adorado a Deus, é um verdadeiro adorador? E mais uma vez, né, não pense em adoração, agora nós vamos entrar no nosso período de adoração. E a gente começa a cantar, não existe período de adoração, existe vida de adoração. Nós somos adoradores de um Deus poderoso, santo, justo, amoroso, um Deus que se revela, que se mostra por intermédio do seu Filho Jesus Cristo e na pessoa do Espírito Santo de Deus. Então a adoração não é um período de adoração, um tempo de adoração, é uma vida de adoração. E o meu desejo nessa noite é que nós possamos dizer, Senhor, às vezes eu derrapo na curva, às vezes eu piso na bola, às vezes mas eu quero lutar para que todos os dias, mesmo que apareça, não vai permanecer, eu vou tirar diante de mim, para que só reste eu e o Senhor nessa relação, para que só fique eu e o Senhor neste relacionamento. Nada, nem ninguém vai interferir no nosso relacionamento. Pai, no nome de Jesus, esse é o meu desejo, não só nesta noite, mas que tenho orado a Ti, e eu acredito que esse também é o desejo do Teu povo que aqui está nessa noite.
dos teus servos, das tuas servas, dos teus filhos, das tuas filhas. A gente quer te ver, a gente canta, quero te ver. A gente canta, eu quero abrir a porta para o Senhor entrar. A gente canta da tua beleza, a gente canta da tua grandeza, a gente canta da tua fidelidade, a gente fala. Mas, Pai, tudo isso é importantíssimo, mas é importantíssimo quando isso também é vida na nossa vida. De que o Senhor bate na porta, a gente abre, quando o Senhor abre, a gente te vê e o Senhor nos vê. É quando o Senhor entra na nossa casa e a gente fala com o Senhor assim, olha, fica à vontade, fica à vontade, não tem nada para esconder, não tem nada debaixo dos tapetes, o Senhor pode entrar onde o Senhor quiser, até no quarto de despejo, está lá, fica à vontade, a casa é a sua casa, a minha casa é a sua casa, a minha vida é a tua vida. Senhor, eu sei que esse é um desafio para nós, porque nós temos esses desafios, diários, constantes, até porque nós estamos num corpo que ainda é sujeito ao pecado, ele é mortal. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, a sua primeira carta, ele diz, vai chegar um dia que aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal da imortalidade. E escrevendo aos Filipenses, ele diz, até que alcancemos a estatura de varões perfeitos. Mas essa imperfeição momentânea não é desculpa para uma vida sem a busca intensa de viver na tua presença, e em andando na tua presença ser perfeito. Porque o Senhor disse a Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, a perfeição existe se nós estivermos na tua presença, se nós estivermos fazendo a tua vontade, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então, nos ajude, Pai, a andar neste padrão, neste modelo, nós possamos, ó Pai amado, viver uma vida de adoração. E o Senhor ser glorificado através das nossas vidas, como é o que está escrito, ó Pai amado, na oração que o Senhor ensinou os discípulos a fazer. Santificado seja o teu nome. Como é que o teu nome é santificado? Através da nossa vida de adoração. As pessoas olham para nós e só conseguem enxergar o Senhor, e quando nós olhamos para Ti, nós só conseguimos enxergar o Senhor, porque não existe nada entre nós. É um desafio? É um grande desafio, mas ele é perfeitamente mensurável, alcançável, porque o Senhor não requer de nós nada que nós não damos conta de fazer. Então, ajuda-nos naquilo que depende do Teu Espírito, porque naquilo que depende de nós vamos caminhar na Tua direção. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor, e quem crê diga amém. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que palavra, hein, gente? Já peguei uma cola já. Que a gente está ministrando aqui, pastor Letan, sobre, nós tiramos esse ano para falar só sobre o Espírito Santo. Então, todo ano de 2022, nós estamos ministrando nos cultos para ter como objetivo ter uma parceria com o Espírito Santo. Não é? E o Senhor colocou no meu coração, né, que a gente precisa de 4 coisas. Primeiro, ter Ele, né? Já pregamos mais de um mês sobre isso. Depois, nos render a Ele, não é? Depois, termos um relacionamento com Ele, que a gente vai começar isso no primeiro domingo de maio. Já peguei um monte de cola aqui, já estou com a mensagem pronta já na minha cabeça. Você já falou comigo ali, meu irmão. Entendeu? Eu ia começar a orar para Ele me dar uma direção, mas já me deu. Eu acho que eu já estou naquela fase com Jesus que Ele me dá antes de eu pedir. Glória a Deus, né? Deus é bom. Mas, meus irmãos, que maravilha, não é? Aprendemos aí algo muito importante sobre adoração, né? Isso é forte. Não ter nada entre nós e Deus, não é? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Tenho certeza que amanhã vai ser um momento muito especial, muito poderoso,
não é? Pastor Eliatan vai ministrar 3 vezes para a gente, uma de manhã, uma de tarde, uma à noite, não é? Eu te aconselho a pegar as 3 mensagens, não é? Para a gente não sugar muito ele. Eu também vou trazer uma palavra para vocês, o missionário André também outra. Provavelmente o André prega a primeira da manhã e a segunda o pastor Eliatan. Aí eu prego a primeira da tarde, você o pastor sobremesa. Né? Então, pastor Eliatan pega a segunda tarde, a segunda mensagem da tarde, e depois do final encerramos com ele. Eu tenho certeza, irmãos, que, né, vai ser algo transformador para a sua vida, amém? A revelação da palavra, ela nos transforma. Então crie expectativa. Se você ainda não tinha decidido vir, né, não perca, né? Faça o possível para vir, amém? Pastor, não tem dinheiro. Irmão, a gente está cobrando uma inscrição só para tirar o custo, uma inscrição de R$30, é só para tirar o custo mesmo daquilo que a gente tem para fazer o evento, para proporcionar esses momentos que a gente precisa tanto diante do Senhor, não é verdade? Não é? Então, mas se você não tem dinheiro, paga depois, não é? Se não tem dinheiro, fala assim: missionário, o senhor não me libera aí da inscrição? O senhor não pode fazer todo mundo, né? Porque senão vou ter que mandar o pastor Eliatan de a pé para casa até tem que mandar ele caminhando até Contagem, meu irmão. Eu vou emprestar a bicicleta pelo que o homem é ciclista também, aí já fico sem a bike. Não, acho que é mais barato comprar uma passagem. Deixa eu com a minha bike. Amém, irmão? Mas é uma alegria, uma alegria. Pastor Eliatan, que bom ouvir o senhor, viu? Que bom ouvir o senhor, foi uma bênção para a minha vida. Vamos orar, o senhor, agradecer por este momento. Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos ser instruídos pela Tua Palavra, por homens como o pastor Eliatan, que não são simplesmente pregadores, eles vivem, com certeza a vida dele, Pai, é muito mais profunda no Senhor do que a palavra que Ele traz para a gente, porque é assim que deve ser a nossa vida no Senhor. Muitos querem ter uma palavra profunda, mas não uma vida profunda no Senhor. E esta mensagem, Pai, que nos ensina a ter um verdadeiro relacionamento contigo a partir de uma vida de adoração, Pai. Não discernirmos a adoração como somente um momento ou uma coisa que fazemos, mas alguém que devemos nos tornar para o Senhor, para que assim o Senhor tenha prazer de estar conosco, Senhor. Senhor, e nada é mais importante para nós do que a Tua presença, Pai. Senhor, a salvação é importante, porque é a garantia que um dia estaremos contigo, e o Teu Espírito é importante para nós, porque é o Senhor em nós. E nós fazemos a oração que Davi fez, de tudo, Senhor, que nós não podemos perder, é a alegria de ter a salvação, a alegria da esperança de um dia estarmos com o Senhor, e a presença do Teu Espírito, que é o Senhor conosco enquanto aqui estamos, Senhor, testificando ao nosso espírito que sim, nós somos filhos do Senhor. Obrigado, Senhor, nos conduza neste caminho, para nos tornarmos cada dia mais verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Senhor, que o dia de amanhã seja um dia que o Senhor use os Teus servos que pregarão aqui para arrebatar o nosso coração, Senhor. Nós queremos ser arrebatados, nós queremos, Senhor, que nada, absolutamente nada, impeça o nosso relacionamento contigo, Pai. Senhor, nós queremos que a Tua presença queime em nós todos os outros amores, todas as outras paixões. Senhor, nós precisamos, Senhor, precisamos que o Senhor faça conosco o que
o Senhor fez com Abraão. Foi um processo, até que o dia ele pôde entregar ao Senhor aquilo que era mais importante. Não que o Senhor quisesse Isaac, é que o Senhor queria ver se realmente não existia nada entre ele e o Senhor. Nós sabemos que isso não aconteceu de uma hora para outra, Senhor. Por isso, quando pensamos numa situação dessa, até temos medo. Mas o Senhor pode nos conduzir a este caminho. O Senhor pode nos conduzir a essa condição. O Senhor pode nos conduzir a essa situação. E nós queremos isso, Senhor. Para que diante das provas, nós possamos mostrar ao Senhor que nada é mais importante. Nada é mais importante para nós do que o Senhor. Vamos encerrar cantando uma canção ao Senhor, louvando a Ele através dessa canção. Oh, aleluia. Permaneci, o teu olhar me consumiu. Oh, aleluia. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu e o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Será que você pode declarar que você é todo dele, todo dele? Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Declare com fé. E eu sou todo teu e o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Declare isso, diga. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode me queimar, pode me. Luz
nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode. Oh, e o fogo em teus olhos, diga, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Aleluia, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Graças a Deus, amém, irmãos? Até amanhã então, 9 horas. Não se atrase, amém? Vai ser um dia poderoso. Você vai sair daqui cansado, mas queimado. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.